Fala, galera coral. Hoje o papo é sério, direto do Arruda, porque o clima por lá tá daquele jeito. O torcedor tá de olho em tudo, e o Santa Cruz voltou a ser assunto forte, principalmente por dois motivos que estão mexendo com a cabeça da torcida. Primeiro, a volta de Thiago Galhardo aos treinos, algo que ninguém esperava ver tão cedo. E segundo, a nova atualização na lista de sócios aptos a votar na Assembleia Geral do dia 30 de novembro. Dois assuntos quentes, que se misturam com um momento de expectativa e cobrança dentro e fora do clube. Vamos começar pela parte burocrática, mas que é importantíssima, a lista de sócios. O Santa Cruz já tinha liberado uma relação anterior com os nomes de quem poderia votar na Assembleia que vai decidir o futuro da SAF, mas o clube acabou soltando uma nova atualização. E olha, muita gente que estava fora agora entrou. Teve sócio que achava que ia ficar de fora, correu atrás de pendências, regularizou, e finalmente apareceu na lista. E isso mostra que o clima dentro da torcida está fervendo, porque essa votação é um marco, talvez o mais importante da história recente do Santa Cruz. O torcedor coral que quiser participar precisa estar em dia, com pelo menos um ano de associação ativa até novembro do ano passado. Ou seja, não adianta correr agora se só virou sócio há poucos meses. O regulamento, é claro, tem que ter 12 meses completos de vínculo e todas as mensalidades pagas. Então, quem está devendo 2 ou 3 meses, ainda dá tempo de correr, pagar e garantir o direito de votar. O recado é simples: se quer opinar sobre o futuro do clube, tem que estar com a casa em ordem. Essa atualização da lista já está disponível no site oficial e nas redes sociais do Santa. É tudo bem organizado, por ordem alfabética, para facilitar a vida do torcedor. E o clima é de mobilização. Muita gente que ficou de fora da primeira versão da lista agora aparece, e o sentimento é de alívio para quem estava preocupado. Mesmo assim, ainda pode haver mais uma atualização antes do grande dia. O clube deixou claro que ainda está revisando alguns casos, então é bom ficar de olho e conferir se o nome está certinho, para não ser pego de surpresa. Agora, mudando de assunto, mas sem sair do mundo coral, vamos falar dele, o homem mais comentado do Arruda nos últimos meses, Thiago Galhardo. É impressionante como o nome dele sempre aparece nas conversas, nas redes sociais, nas rodas de torcedores. O cara tem um carisma inegável, é midiático, gosta das câmeras, mas ultimamente vinha sendo alvo de muita crítica. Desde o meio da Série D, o rendimento dele começou a cair, e a torcida, que no início o tratava quase como um salvador, começou a perder a paciência. No começo da campanha, Galhardo era o cara. Voltava para buscar jogo, organizava contra-ataque, dava passe, fazia gol, vibrava com a torcida. Era aquele jogador que parecia entender o peso da camisa do Santa Cruz. Mas com o passar das rodadas, a intensidade foi caindo, o time perdeu o embalo, e ele acabou sendo engolido pela má fase geral. No mata-mata, chegou discreto, marcou um gol importante contra o Sergipe, é verdade, mas nas partidas decisivas, principalmente contra o América, o rendimento despencou. E a torcida não esquece aquele gol perdido que poderia ter mudado toda a história do acesso. Lembra desse lance? Bola cruzada, ele domina com categoria, fica cara a cara com o goleiro, e acaba chutando em cima. Se aquela bola entra, o jogo teria sido outro. Era o gol do acesso, o gol da tranquilidade. Mas o destino quis diferente. O time ainda conseguiu o acesso, é verdade, mas o fantasma daquele lance ficou rondando. Muita gente dizia, se o Santa não sobe, a culpa ia cair toda no colo do Galhardo. E é verdade. O futebol é cruel, e o torcedor cobra mesmo. Depois do acesso, Galhardo foi para as câmeras, chorou, falou que já estava renovado, prometeu entrega e vibração. Mas na prática, o que se viu foi um jogador desconectado, que parecia estar mais nas redes sociais do que no campo. Perdeu gols fáceis, não conseguiu repetir boas atuações e terminou a temporada com mais questionamentos do que elogios. Para piorar, ficou suspenso na final e, desde então, não entrou mais em campo. Basicamente, desde o fim de setembro ele tá de férias. Aí vem a parte que mais irrita a torcida: enquanto o torcedor sofre com incerteza, o jogador aparece em vídeos curtindo,
viajando, dançando. E não é nada vazado, é ele mesmo quem posta. Isso que pegou mal. O cara que ganha um salário alto, que custou caro pro clube, tá lá de boa enquanto o elenco e a torcida ainda respiram o clima da temporada. E aí o torcedor olha e pensa, como é que esse cara vai voltar focado pro próximo ano? É esse tipo de coisa que gera desconfiança. A gota d'água foi essa semana, quando surgiu um vídeo dele treinando, ou melhor, se exercitando numa academia. Galhardo aparece na esteira, ao lado do irmão, Gabriel, e o detalhe que chamou a atenção não foi o treino em si, mas o look. O homem tava com uma bermuda preta e vermelha, e a galera caiu matando. A torcida é supersticiosa, e misturar preto e vermelho é quase uma ofensa à tradição tricolor. A internet não perdoa, e logo começou a zoeira. Além disso, teve quem reparasse até no tênis, dizendo que não era modelo de corrida. E aí pronto, o assunto explodiu. O curioso é que, apesar de todo esse falatório, o fato de ele estar se mexendo de novo já é um sinal positivo. Mostra que pelo menos está tentando retomar o ritmo, mesmo que ainda esteja longe dos treinos oficiais do clube. Agora, se ele está realmente focado, aí é outra história. Porque a relação entre ele e a torcida está abalada, e vai ser preciso muito mais do que uma corridinha na esteira para reconquistar o respeito que ele perdeu. A situação financeira também pesa. Galhardo tem um dos salários mais altos do elenco, e isso cria um impasse dentro da diretoria. Manter ele significa abrir mão de investir em outro centroavante de peso. Com o teto orçamentário apertado, não dá para ter dois jogadores do mesmo patamar financeiro. E aí vem a dúvida, vale a pena segurar um nome caro que não vem entregando? A resposta divide opiniões, mas o sentimento geral é de impaciência. Enquanto isso, o torcedor segue acompanhando tudo, cada detalhe. A expectativa para a assembleia do fim do mês é gigante, e ao mesmo tempo, o futuro do elenco vai se desenhando nas entrelinhas. Thiago Galhardo é um personagem central nisso tudo, porque ele representa o dilema do Santa Cruz atual, um clube com história, com torcida apaixonada, mas que precisa se reinventar dentro e fora de campo. E a pergunta que não quer calar é, será que ele ainda tem espaço nesse novo momento? Por enquanto, o que dá para dizer é que ele voltou a aparecer. Tá lá, treinando, postando, reaparecendo depois de semanas sumido. E a torcida observa de longe, dividida entre a esperança de ver o velho Galhardo renascendo e o cansaço de quem já viu esse filme antes. Porque no Santa Cruz, nada é simples. Cada passo, cada atitude, cada post na internet vira manchete, vira debate, vira polêmica. E é justamente por isso que o clube nunca sai das conversas, pro bem ou pro mal, sempre tem algo acontecendo no Arruda. E o mais curioso é que toda essa novela com Thiago Galhardo parece refletir exatamente o momento que o Santa Cruz vive, um clube preso entre o passado glorioso e o presente cheio de incertezas. Nos bastidores, o papo é que o Santa Cruz vem avaliando opções para o setor ofensivo, mas tudo depende do que vai acontecer com Galhardo. A permanência dele trava movimentações no mercado, porque é inviável trazer outro atacante do mesmo patamar sem antes resolver essa questão. E o jogador, por outro lado, parece tranquilo, como se estivesse aguardando a diretoria se posicionar. Enquanto isso, os comentários se acumulam nas redes, com parte da torcida pedindo a saída e outra parte pedindo paciência. A verdade é que o torcedor do Santa Cruz é apaixonado, mas também exigente. Ninguém quer ver o time viver de promessas e marketing. A galera quer bola na rede, quer ver resultado dentro de campo. E por mais que Galhardo seja uma figura midiática, com milhões de seguidores e vídeos engraçados, isso não ganha jogo. O que ganha jogo é gol, é entrega, é sangue nos olhos. O torcedor quer ver ele voltando àquela fase em que buscava jogo no meio, fazia pivô, chutava de fora da área, e comemorava com alma. É disso que o Arruda sente falta. E aí vem a pergunta que todo mundo está se fazendo, o que o Santa Cruz vai fazer com ele? Por que deixar um jogador caro no elenco sem espaço e sem clima com a torcida é perigoso? Cria um ambiente pesado, uma pressão constante. Mas também abrir mão de alguém com potencial técnico comprovado é arriscado. E no meio dessa indecisão, o tempo vai passando, e o planejamento da próxima temporada fica travado.
É o tipo de situação que exige pulso firme da diretoria, algo que o torcedor espera ver há tempos. Enquanto isso, o foco também se volta para a Assembleia do fim do mês, que promete ser histórica. A votação sobre a SAF é o divisor de águas que pode mudar o destino do Santa Cruz. A ideia é profissionalizar o clube, atrair investimentos e deixar para trás os erros administrativos que marcaram os últimos anos. Mas o torcedor ainda está dividido. Tem quem acredite que a SAF é a salvação e tem quem veja o movimento com desconfiança, com medo de entregar demais. O fato é que o futuro do Santa Cruz está nas mãos dos seus sócios, e o comparecimento nessa assembleia vai mostrar o tamanho da força da torcida fora das arquibancadas. E é impossível não ligar esse momento de decisão ao que acontece com o elenco. O torcedor quer mudança, quer transparência, quer ver coerência nas ações. E tudo isso passa por exemplos como o de Galhardo. Se o clube quer mostrar que está em um novo momento, precisa agir como tal. Se for para manter o jogador, que ele volte comprometido, focado e pronto para jogar bola. Se for para sair, que o desligamento aconteça de forma clara, sem novela. O que o torcedor mais quer é respeito com o manto tricolor e com a paixão que move o Santa Cruz há décadas. Dentro do Arruda, o clima é de expectativa. Os bastidores fervem, com reuniões acontecendo quase todos os dias. A diretoria sabe que precisa dar respostas à torcida. A cada vídeo, a cada postagem, as redes sociais explodem de comentários, análises e críticas. O torcedor coral vive o clube intensamente, e qualquer sinal de descuido vira combustível para discussões. O Santa Cruz não é um clube comum, e talvez por isso cada notícia tenha um peso enorme. A volta de Thiago Galhardo aos treinos, mesmo que de forma tímida, acabou virando o assunto da semana. E não é só pela parte física, mas pelo que simboliza. É quase como se fosse um teste de reconciliação com a torcida. Ele sabe que está devendo, sabe que a paciência acabou, e vai precisar mostrar dentro de campo que ainda tem gás para vestir essa camisa. O torcedor pode até perdoar um mau momento, mas não perdoa desinteresse. Se ele quiser reconquistar o espaço, vai precisar provar em campo, com gols e atitude. O Santa Cruz, por sua vez, precisa entender que o futuro não pode ser construído em cima de nomes e status, mas em cima de desempenho. A SAF, se aprovada, vai mudar a forma de gerir o futebol, e jogadores que não entregam vão perder espaço naturalmente. O torcedor quer um time competitivo, que entre em campo para vencer, não para fazer pose. E é isso que o clube precisa buscar, um elenco que represente o espírito guerreiro que sempre marcou a história coral. Enquanto as decisões não são tomadas, o Santa Cruz segue sendo o assunto mais comentado entre os clubes do Nordeste. A combinação de paixão, polêmica e esperança faz parte da identidade do clube. É como se o Santa fosse um espelho da própria torcida, intenso, emocional, cheio de altos e baixos, mas impossível de ignorar. E é justamente essa intensidade que mantém o Santa Cruz vivo, mesmo depois de tantos desafios. Thiago Galhardo pode até ser o centro da polêmica agora, mas no fundo, ele é só um capítulo de uma história muito maior. A verdadeira discussão está no que o clube quer ser daqui para frente. Um time que vive de nomes e promessas, ou uma instituição que aprende com os erros e começa a trilhar um caminho mais sólido. E o torcedor, como sempre, vai estar lá, cobrando, apoiando e vibrando, porque o Santa Cruz é isso, um amor que não acaba, mesmo quando o time erra, mesmo quando o craque some, mesmo quando as coisas parecem desandar. Agora, com o calendário se aproximando do fim e a votação batendo à porta, o sentimento é de que algo precisa mudar. A torcida quer ver atitudes, não discursos. Quer ver o Santa Cruz voltar a ser protagonista, dentro e fora de campo. E, quem sabe, esse novo ciclo que está prestes a começar traga de volta o brilho que o Arruda merece. Porque o Santa pode até viver momentos difíceis, mas a paixão do torcedor nunca vai deixar esse clube cair no esquecimento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol pernambucano foi abalado por um rumor que circula nos bastidores. Ronaldo Nazário,
O fenômeno estaria prestes a dar um passo histórico e sem precedentes na carreira fora dos gramados. Segundo fontes próximas à diretoria do Santa Cruz, o ex-jogador teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle total do clube. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já está causando frição entre torcedores, conselheiros e figuras do futebol nacional, que se perguntam até que ponto essa negociação pode mudar o cenário do futebol nordestino. O burburinho começou a se intensificar após algumas reuniões discretas envolvendo membros do conselho tricolor e assessores do ex-atacante. Fontes indicam que a oferta de Ronaldo não seria apenas financeira, mas também estratégica. Ele planejava implementar um modelo de gestão moderno, inspirado nas experiências que teve em clubes internacionais e em projetos de marketing esportivo que gerou durante sua carreira. A proposta, segundo os rumores, incluiria investimentos significativos em infraestrutura, categorias de base e até em tecnologia para aprimorar a gestão do clube. Nos corredores do Arruda, a especulação é de que a chegada de Ronaldo poderia transformar o Santa Cruz em um polo de visibilidade nacional e até internacional. Torcedores dividem-se entre o entusiasmo e a cautela. Alguns enxergam a possibilidade de ver o clube finalmente estruturado de forma profissional e com ambições maiores, outros alertam que uma negociação bilionária, mesmo que tentadora, envolve riscos e mudanças que poderiam impactar a identidade histórica do clube. Além disso, comenta-se que a movimentação de Ronaldo não se limitaria apenas à compra. Fontes sugerem que ele estaria interessado em estar diretamente envolvido em decisões esportivas e de marketing, algo incomum para um investidor estrangeiro de futebol, o que reforça a ideia de que o fenômeno pretende imprimir sua marca pessoal no clube. A expectativa nos bastidores é de que, se a negociação avançar, ela poderá abrir precedentes inéditos para o futebol brasileiro, com clubes menores atraindo investimentos de grandes ex-atletas em formatos até então raros no país. Enquanto isso, o Santa Cruz segue sob o olhar atento da torcida, que observa cada passo da novela que promete agitar não apenas Pernambuco, mas todo o futebol brasileiro. Entre rumores de encontros reservados e cifras impressionantes, uma coisa é certa, a possível chegada de Ronaldo como dono do tricolor já virou o assunto mais comentado nos círculos esportivos. Resta saber se a negociação vai se concretizar ou se ficará apenas no imaginário dos fãs, que já sonham com o fenômeno vestindo mais do que a camisa, comandando todo o futuro do Santa Cruz. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.